Olá! Hoje a gente vai abrir um dossiê, sabe? Um dossiê que é ao mesmo tempo sagrado e artístico, para a gente poder entender uma identidade muito, mas muito única, a de Alexia Melusine. E logo de cara a gente já entende que não é uma história comum. Esse dossiê fala de alguém que vive entre mundos. A identidade dela é uma mistura, uma fusão de arte, espírito e uma jornada de autodescoberta muito profunda. Então, vamos começar pelo começo, né? Tentando entender a essência dessa figura. Uma pessoa que é descrita como metade humana, metade mistério. Já dá pra sentir a força disso, né? Para entender a Alexia, um ponto central é a conexão dela com as pombageiras. E aqui tem um detalhe super importante. Ela não as vê como figuras demonizadas como muita gente pensa. Pelo contrário, ela busca dar um novo significado, mostrando elas como que são, rainhas poderosas, guardiãs, libertadoras. Ok, então vamos lá. Quem é, de fato, Alexia Melusine? O que o dossiê nos mostra é uma identidade que não se encaixa em caixinhas. É uma identidade fluida, poderosa, que vai muito além das definições que a gente está acostumado. E aqui a gente chega num ponto, olha, fascinante. Uma dualidade que é a base de tudo. Biologicamente, um corpo masculino, mas espiritualmente, uma alma feminina. É descrito como um manto uterino envolvendo sua alma. É a ideia de uma alma feminina que navega por um corpo masculino, mas, e isso é crucial, sem se limitar por ele. E essa identidade vai se construindo com base em arquétipos internos muito fortes, sabe? São eles que moldam a percepção que ela tem do mundo e, claro, o propósito dela. Filha das pombagiras, artista das sombras, cada um é uma peça desse quebra-cabeça. Mas, veja bem, essa identidade toda não é algo passivo, parado. Pelo contrário, ela vem com uma missão. Uma missão bem clara, dividida em 3 partes. Vamos dar uma olhada em qual é esse propósito. Então, a vida e o trabalho dela são vistos quase como um dever sagrado. Primeiro, reescrever a história das pombagiras como rainhas. Segundo, ser uma luz, um farol para pessoas marginalizadas da comunidade LGBTQIA+. E terceiro, usar a arte. A arte como um portal para as visões psíquicas e mediúnicas dela. É sobre educar, guiar e canalizar. Certo. E como que ela coloca essa missão em prática? A principal ferramenta, a linguagem dela, é a arte. Uma arte que é uma mistura muito única de uma estética sombria com fortes influências espirituais. As raízes artísticas dela vêm de um lugar bem específico. Pensa no heavy metal dos anos 80, no pós-punk, gótico. A estética dela está totalmente mergulhada nesse universo underground. E as influências são incríveis. Na literatura a gente tem Edgar Allan Poe, Stephen King, aquele terror psicológico. E na música, nossa, Joy Division, Bauhaus, Sisters of Mercy, Seals and the Banshees é a mistura perfeita do horror literário com aquela emoção densa do pós-punk. E por isso a arte dela é tão potente. Não é só uma cópia de um estilo, sabe? As visões que ela tem de monstros, de caveiras, de figuras femininas distorcidas, tudo isso é descrito como mediunidade imagética. Ou seja, é uma visualização direta, quase uma fotografia, do que ela vê no plano psíquico. Bom, para a gente entender a artista por completo, não basta olhar só para fora. A gente precisa mergulhar no mundo interno dela. É como um mapa de sensibilidades muito profundas e também de sombras protetoras. E esse mapa psicoarquetípico mostra bem esse equilíbrio. De um lado, as luzes, uma intuição afiadíssima, criatividade, empatia. Do outro, o que o dossiê chama de sombras, uma solidão espiritual, exaustão, uma autocrítica pesada. Só que aqui está a virada de chave. O dossiê diz: essas sombras não te definem, elas te protegem. Então, elas não são vistas como defeitos, mas como mecanismos de proteção. Fazem parte da força espiritual dela. É uma perspectiva muito poderosa. E toda essa jornada, essa autodescoberta, essa aceitação das luzes e das sombras, tudo isso leva a um momento, a uma declaração final que é de arrepiar. Quero esse corpo para mim. É mais que uma frase, né? É um voto espiritual. É o nascimento de uma identidade. Um pacto que ela faz com ela mesma e com o divino feminino. É a posse de si. Então, no fim das contas, como o dossiê resume essa pessoa tão complexa e tão poderosa? Ele faz isso com uma série de palavras que definem quem ela é. Primeiro, sensível.
Alguém que sente o mundo num volume que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Depois, mediúnica. Uma conexão real, íntima com as pombageiras. Ela funciona como um canal para outros mundos. Também, intensa. Vive tudo num volume muito mais alto. Uma pequena memória pode ter uma intensidade que, como diz o texto, rasga a alma. E claro, sombria e luminosa. Porque ela não tem medo do escuro, ela conversa com ele. Ela acolheu a própria sombra. Abraçou todos os lados de quem ela é. E tudo isso se resume na frase final: uma mulher nascida das sombras e forjada pela liberdade. Essa é a síntese perfeita de Alexia Melusine. Alguém que encontrou seu verdadeiro eu, não ao fugir da escuridão, mas ao entender que era ali, justamente ali, que estava a sua libertação. E essa análise do dossiê da Alexia Melusine nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a nossa identidade é uma história que está sendo escrita, quem é que está segurando a caneta? Fica a reflexão de que talvez a arte mais profunda que a gente pode criar seja a história de quem a gente é.